Formação de roça rende, teve até exposed da madrugada. Vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Se tem treta, babado e polêmica, tô aqui pra te contar tudo tintim por tintim em ordem cronológica. Então cola aqui pra não perder nenhum lance. Vou te falar como foi a formação de roça de ontem, o babado envolvendo aí, né, o jeito que o próprio Dudu fez a indicação dele, como a Galisteu falou, tudo isso e muito mais ao vivo a partir de agora. Então vem chegando, deixa seu like, porque ele é super importante e faz toda a diferença, tá? Bom, vamos lá, começando então pela formação da roça com a abertura do poder do Wallace. Ah, tem meta de like, hein? 4.000 likes pra esse vídeo, conto contigo. Ó, tô ao vivo meio-dia também, vou te esperar, hein? Não me deixa sozinha. Bom, vamos lá. Começou então a formação de roça com a abertura do poder, né? É a quarta formação de roça da temporada, com direito a lampião do poder, mexendo na votação, ninja entrando pra separar briga, gente chorando. Olha que o babado ontem foi forte, né? É que teve falsidade também. Vamos entender como foi? Então tá. Então vamos começar com o Alas, tá? Abrindo o poder. Como de costume, os trabalhos da roça são abertos, né, pelo dono do Lampião. Nessa semana, o Alas venceu a prova de fogo, conquistou essa chance de mudar os rumos da roça. Ele entregou a chama laranja, que era anule todos os votos de um peão, para Carol. E ficou com a chama branca, que a gente descobriu logo na sequência, que era troque todos os moradores da baia. Logo de cara, então, antes da votação começar, ele botou a chama branca em ação e substituiu os 4 moradores da baia. E ele fez as seguintes trocas, tá? A Martina pela Duda, o Will pela Saori, Ioná pela Tamires e Toninho pela Rayane. E aí foi a vez do Dudu, então. Essa daí foi a troca, então, da baia dele e foi a vez do Dudu, então, fazer a indicação dele, tá? Depois do Lampião ser definido, foi a vez do Dudu entrar em ação com a polêmica, né, e indicação dele à roça. Como prometido, ele causou antes de definitivamente mandar o Fernando à roça, dando a entender que o indicado seria Nizam. A Galisteu e a produção, que já estavam cientes do que o Dudu ia fazer, deixou claro como ele podia fazer o blefe ali na hora. E aí a Galisteu falou o seguinte, tá? Ele começou a falar o seguinte, não, eu vou indicar. Então, né, eu vou fazer a minha indicação. Posso já mandar pro banquinho? Ele disse. E aí a Galisteu já deu alerta. Você sabe que a gente fica de olho em tudo aqui, né? Ser fazendeiro é coisa séria. Dito isso, seu voto está no seu voto e justifica. E aí o Dudu, ô Nizam, e a Galisteu, sou eu que dou o comando de ir pro banquinho, tá? E ele, não, tá, beleza e tal. Ali o Dudu já entendeu que não era pra ele mandar o Nizam sentar. Porque se ele mandasse o Nizam sentar, era o Nizam que ia pra roça. Então nessa daí ele já se deu conta. E claro que na mesma hora ele começou a falar e deu primeiro a justificativa, tá? Foi craque do jogo, não foi exatamente a lacração que ele esperava, mas dentro da casa a reação foi aquela, tá? E ele pegou e falou, ô Nizam, eu gostaria que você estivesse naquele banco, porque tivemos uma agressão não física a 4 mulheres, tá? E ele fala que ele gostaria que tivesse. Ou seja, ele não manda direto, entendeu? Porque tivemos uma agressão não física a 4 mulheres, né, que fez 4 mulheres chorarem. Só que acontece o seguinte, você, na semana passada, né, o Dudu falando ali durante a indicação dele, você na semana passada tinha ficado de acordo em movimentar o jogo para que o Fernando parasse na roça, e isso não foi feito. Me parece que isso tem um motivo. E aí, na sequência, o próprio Fernando, né, explica, e acabou explicando que o Nizam tinha medo do cancelamento aqui fora por conta do comportamento dele do BBB 24 e que por isso não tinha se movimentado de fato para colocar ele e Fernando na roça. E aí, na sequência, o Dudu indicou o Fernando à roça. Fernando, você vai. Fernando, você vai. Você se resolva com o Nizam e quem sabe você se resolve, né, com ele. Assim que sentou no banquinho, o Fernando, o barraco começou. Só que quando o Dudu pegou e falou, então, Nizam, é o Fernando que vai, Nizam, e você se resolva com o Nizam. A galera toda aplaudiu, amou. Depois da votação, que arrumou ali a votação e tal, as meninas abraçaram o Dudu. A usurpadora abraçou o Dudu, ficou muito grata e tal. Então a indicação dele foi assim, perfeita, 10 de 10, a galera amou, foi ótimo, tá?
Assim que sentou no banquinho, o Fernando disse, né, que não estava surpreso porque o Dudu tinha deixado claro que pretendia mirar nos cabeças da casa, o que incluía o Fernando, o Nizam, a Gabi, a Carol, né? E para o Fernando, o mais preocupante era a capacidade do Dudu, que ele denominou de agente do caos, de manipular até as pessoas mais maduras para um jogo infantil. Bom, bora de votação aberta então? Foi assim, a Martina votou no Mesquita, tá? Falando ali da intenção, que a intenção dela inicial era votar na Tamires, que tinha ido pra Baia, e ao votar nele, ela disse que o Mesquita era muito conveniente e pouco ativo na dinâmica da casa. A Saori votou na Carol, dizendo que ela não tinha habilidade emocional para seguir no jogo, e disse assim, ó, nesse jogo é fundamental ter habilidades físicas para ganhar as provas, mas é importante ter controle emocional, e ficou provado que ela não tem. Me chamou de falsa, mas falsa é ela que se juntou a Rai só por ter embate comigo no jogo. E aí a Carol não gostou, né? Falsidade vindo dela chega a ser hipocrisia. Ela macetou a Dudinha e tava junto, macetou o Matheus, mas ainda tá. Ela fala de falsidade, mas falar de falsidade é uma honra, porque ela é a famosa santa do pau oco, aquela que vem, te joga veneno e quer que você fique super calma, tá? Bom, a Carol, a soberba dela ficou evidente nessa roça, assim, ela se acha, ela quer ser o centro das atenções, ela é muito saliente, sabe aquela criança que quer sempre aparecer? É a Carol. Bom, aí o Creu votou na Ioná, alegando a mesmíssima coisa, que ela era sorrateira. A Ioná não deixou barato, né? Detonou. Disse que o Creu tinha um jogo fraco baseado em uma política da boa vizinhança e de sabonetagem. Aí foi a vez da Ioná, que votou na Carol, mandando um recado pro Brasil sobre como ela era, de fato, uma palhaça. Ioná, ela botou uma cara de palhaça e numa roça comigo, em que ela denominava o Gui como opressor, preferiu que ele ficasse e se juntou com a casa toda fazer mutirão e para que eu saísse. O jogo da Carol não merece toda essa credibilidade do brasileiro, porque ela faz é só um circo e ela é uma palhaça. E aí a Carol, essa mulher família brasileira é totalmente desequilibrada, mentirosa, esvaziadora de pauta. Acusou nosso amiguinho de assédio, mostrou os peitos em rede nacional. Nunca julguei essa senhora. Até porque então se não fez comigo não é problema meu. Eu tenho que comprar o meu barulho, não o barulho dos outros. E essa senhora meteu a mão na comida, jogou comida no chão, disse que passava fome com uma despensa cheia de comida, na qual eu acredito que ela nunca passou fome, tá? Bom, aí a Carol falando em esvaziar a pauta. É essa mesmo. Bom, aí o Mesquita votou na Ioná, alegando as punições, aquela coisa toda. O Matheus votou na Maria, dizendo que ela esvaziou a pauta da violência contra a mulher dentro do programa, quando acusou ele de ser agressor. E ele sou nordestino, brasileiro, e durante muito tempo da minha vida tentaram me silenciar. O Fernando, ele sempre quer fazer um discurso, né, falando da vida dele e tal. Principalmente por ele estar na roça, era óbvio que ele ia fazer isso, porque ele tá com o Hulk na mão. A Carol, no discurso dela ali, na indicação dela, ela também fala, né, da família brasileira, da família brasileira. Então ela acha realmente que ela é o único entretenimento que temos. Coitada. E aí o Fernando falou, tentaram me silenciar. Talvez eu me destempere quando perceba pessoas esvaziando pautas importantíssimas. Vejo uma pauta que mata mulheres lá fora, que fere mulheres lá fora, que destrói famílias. E vejo uma pessoa esvaziar a pauta e partir pra cima de mim, gritar, me chamar de seu merda o tempo inteiro. E aí a Maria falou, recebo esse voto sem surpresa, porque é o que acontece quando a gente bate de frente com uma pessoa que é agressiva, que tem jogo sujo, que pega na própria genitália pra brigar com mulher. E aí ele começou a gritar, tá? Ele começou a gritar, dizer pra ela que não era nada disso, que ela tava inventando e tal, que não era nada, tá? E aí ela disse que se não fosse uma água, jogaria um café, que ele disse, né, que se não fosse uma água, jogaria um café, e que pra ela não teria paz em nenhum dia da casa, que foi exatamente o que ele teria dito. Aí depois dela se defender, o Fernando, né, ironizou que o reality que ela participou, no caso o Casamento às Cegas, dizendo que nem as Claras casava com ela, muito menos as cegas, e acabou sendo macetado pelo Nizam. Aí o Fernando só casou às cegas, né? Só casou porque foi às cegas. Porque as claras ninguém casa com você, horrorosa de alma. E aí o Nizam nem com você, sozinho até agora. E aí o Fernando, cala a boca, agressor de mulheres. Aí o Nizam, eu agressor? Mais difamação, vai tomar processo e vai perder o que não tem. E aí é nesse ponto que a gente vê o babado crescendo entre o Nizam e o Fernando, tá? Porque daí é a partir disso que eles começam a brigar mais.
Bom, o Matheus votou no Mesquita dizendo que ele era o pior jogador da casa e em resposta o Mesquita disse que o Matheus era covarde, que esnobava sua profissão e que não sabia fazer papel de homem quando estava no grupinho. A Michelle votou na Ioná pelos mesmíssimos motivos da punição. A Maria votou no Mesquita. A Gabi votou na Carol, dizendo que ela era soberba e que fazia bullying contra ela. És uma pessoa agressiva. Jogou água em Ioná, pesou Ioná. Isto é um delito em qualquer parte do mundo. Fala de Deus e ela ameaça as pessoas de fazer um inferno em la vida delas. Aí a Carol, Gabi é infantil e a soberba é ela, porque ela acha que ela é VIP. Ela queria que eu comprasse uma briga com o Fernando, que era problema dela. Se o Brasil quer uma fazenda raiz, eu tô aqui pra fazer e não vou deixar essas cobrinhas inverterem o jogo. Bom, em seguida, a Gabi acusou a Carol de assédio pelo beijo da Ioná. E ela disse que a Gabi ia ter que provar o que estava dizendo. Bom, a Rayane, tá? Acabou votando na Ioná também, tá? Aquela a usurpadora, Dona Gabriela brigando, usurpadora. Aí a Rayane votou na Ioná também ali, alegando que ela era sem coerência e que se apegava a um papel de vítima. O Nizam votou na Ioná, pedindo para ela ser coerente na hora de escolher se ela queria ser vítima ou vilã. O Alas também votou na Ioná, dizendo que ela era a flor do jardim do Lúcifer, colocada dentro do programa. A Tamires votou na Carol, tá? E aí teve briga. Por quê? Ela enfatizou que a Carol teria ofendido os povos originários, né? Quando disse que a Ioná se comportava como um índio que comia comida no chão. A Carol alegou que era mentira e foi pra cima dela, tá? Que também não deixou barato. E a Carol peça que a direção faça uma reprise e faça esse take, porque falei pra ela pegar comida na mão. Na mesma hora eu corrigi e falei, opa, índio não. E a Tamires mais falou que índio comia do chão. E a Carol, essa mulher tá atacando o meu cabelo, falou do meu cabelo, falou do meu corpo. E a Tamires vai me agredir? Agressiva. Tua máscara caiu. Aí, nesse momento, a Carol pediu pra Galisteu fizesse a Tamires calar a boca e levou um fecho daqueles da Galisteu. E a Carol, manda essa cachorra calar a boca, Adri. E a Galisteu, Carol, me respeita. Tô pedindo pra você voltar pro seu lugar e tô pedindo, por favor, pra vocês pararem. Na hora que recebem o voto, eu até deixo levantarem, mas não precisa sair do lugar. Isso depois da Galisteu mandar ela sentar umas 40 vezes, né? Bom, o Valério votou na Ioná, né, dizendo que ela parecia um rato de cozinha. A Duda votou na Carol. No começo do voto, ela pediu para reiterar o perdão que tinha feito para Carol, pois não tinha cometido nenhum erro contra ela e que ela era quem merecia um pedido de desculpas da Carol. Além disso, tá? A Duda mandou um recado pro namorado da Carol dizendo que ela pediu pra beijar, né, as pessoas durante a festa e que ela teria feito isso aí com medo da multa do contrato da traição, né? Por isso que ela teria pedido depois, pra as pessoas não falar muito. Aí a Carol, ela se mostrou uma grande cobrinha quando voltou da roça. Ela falou que eu tô soberba, mas quem mudou foi ela. Falou mal da Ioná e pediu pra deixar a Ioná sobrar no Resta 1 só pra não ter que salvá-la. Bom, aí foi a vez da Ioná votar, né? Da Carol votar. Carol votou na Ioná dizendo que ela era rasteira, que não via ela como protagonista. Pra Carol, o objetivo da Ioná dentro do programa era atacar todo mundo da casa e sair como vítima da história. O Fabiano votou na Ioná, a Kate votou na Ioná pelas tretas, punições, aquela coisa toda que elas têm. O Chaya votou na Ioná dizendo que não ia se justificar porque, né, ia se justificar pelas mesmas coisas, e aí a Ioná responde dizendo que ela não ia se explicar porque nem sabia o que ele queria dentro da casa. O Toninho votou na Ioná, dizendo que ela era manipulada pela Duda e tal, e o Will votou no Mesquita, tá? Bom, aí foi a vez da Carol ativar o poder dela. No final da votação, a Carol usou a chama laranja, né, que era anular todos os votos, e ela, né, anulou os próprios votos, comemorou com a Kate. Eu sou Carol Lecker. Tá bom, então. Que diferença fez? É isso que você tá pensando, nenhuma, né? Fez todo esse babado aí pra aparecer mesmo. Bom, aí foi a vez, então, da Ioná puxar, né? Mais votada da sede por 12 votos. A Ioná puxou a Rayane pra roça e falou aí sobre a exibição dela mostrar os peitos no programa, né? A Ray fala sobre eu ter mostrado os peitos, mas eu sou solteira. Ela chegou pra Saori na dispensa, levantou a blusa. Fora que na cama dela, que chamam de camarote, só vive macho em cima. Se ela é uma mulher que tem namorado lá fora, ela deveria se comportar de forma diferente.
E a Rayane tem um namorado que não tem problema nenhum com isso. Sou uma mulher sem problemas com isso. Trouxe protetor pro peito, porque eu sei que a gente usa biquíni toda hora, escapa. Não tenho problema pro meu corpo. Meu namorado confia em mim e tá tudo certo. Bom, aí teve o Resta 1. Menina, o Resta 1. Para fechar a votação, eles participaram do Resta 1, tá? E a sequência de salvamento foi a seguinte, presta atenção. A Rayane salvou a Martina, que salvou o Will, que salvou o Valério, que salvou a Michelle, que salvou a Maria, que salvou o Nizam, que salvou o Chaya, que salvou o Creu. O Creu salvou o Toninho, que o Toninho salvou o Fabiano, que salvou o Mesquita, que salvou a Kate, que salvou a Carol. A Carol salvou o Wallace, que salvou a Hispanic, que salvou a Duda, que salvou a Saori. E aí a Saori tinha que decidir se ela ia salvar a Tamires ou se ela ia salvar o Matheus. E você já tá vendo a foto dele aí, já sabe que o Matheus acabou caindo na roça. E aí, mano, a Duda salvou a Saori, que expôs ela pro Matheus, que fez o diabo da vida dela depois do jogo do apontamento domingo. A Duda é burra, né? Tá. Aí a Saori falou, vou salvar a Tamires na esperança do Matheus ganhar essa prova. E a Rayane, falsa! Aí o Matheus, ela falou hoje na academia que se sobrasse eu e outra pessoa ela me salvaria. Eu não tenho nem o que falar. E cara, ele sentou incrédulo no banco. Ele tava muito mal. Muito mal. Bom, aí foi ir pro intervalo, né? Pra ele depois fazer o veto. E o Fernando e o Nizam brigaram. Brigaram com direito a ninja entrando, tá? Bom, foi o seguinte, tudo começou quando depois do Resta 1, o Fernando atacou o Nizam por ele não ter seguido o que tinha combinado com os próprios aliados para a dinâmica, o que acabou comprometendo quem ficaria por último. E aí o Nizam foi até o banquinho do Fernando e encarou ele. E o Nizam, eu caguei pra você. E o Fernando, você no dia que sentar aqui vai embora, porque falou do corpo das mulheres lá fora. Daí, nesse momento, o Nizam falou baixo pra ele que não se importava de ir embora do programa, porque tinha uma vida boa aqui fora. E aí o Fernando surtou e começou a gritar. Ele falou que tem uma boa vida lá fora, que eu não tenho uma boa vida. Isso é um lixo de ser humano, eu nem gosto de falar essa palavra. Mas você é um lixo, você é hipócrita, mentiroso, falso, você é mentiroso, seu babaca, riquinho de merda. Vai falar que tem uma vida lá fora, uma vida boa lá fora e que eu não tenho? Você é um merda. Só que daí, cara, o Fernando começou a repetir isso em looping, em looping. Ele usava só essa mesma frase, essas mesmas palavras. E ele falou um tempão sobre isso, era insuportável de assistir. Era horrível, era horrível. E aí, quando sentou no banquinho, o Fernando seguiu gritando contra o Nizam e tal. Só que um pouco antes, os ninjas entraram pra apartar, tá? E aí os ninjas entraram. Assim, o Fernando, ele não ia ir pra cima do Nizam. Não tava agressivo a esse ponto de precisar mesmo ninja. Mas os ninjas entraram antes pra dar uma segurada, tá? Pra não escalar. Eu achei bom, porque o Fernando tava descontrolado. Aí eles botaram o Fernando ali, o Fernando disse, não precisa me segurar, não vou me ser expulso. E aí o outro deu um toquezinho no braço do Nizam e mandou o Nizam ir pra banquinho dele. Aí o Nizam foi. Quando a briga terminou, e o Fernando sentou no banquinho de novo, ele seguiu gritando contra o Nizam. Cara, e a Rayane se irritou, porque, cara, tava insuportável o jeito que ele falava. Aí a Rayane, Fer, por favor. E o Fernando, não. E a Rayane, vai me atacar também? Senta aí, eu não quero ouvir, fica quieto. E o Fernando, eu não vou me calar, não me manda calar a boca. Ouvir isso aí não é legal pra ninguém. E a Rayane, então grita, vai, então grita. Fica louco, quer fazer louco? Quer gritar que nem um louco? Então grita. Tá igual um doido, tá todo mundo nervoso, então grita. Aí o Fernando, muito menos, tá? Posso citar coisas de você também. Eu tô pedindo pra você tomar cuidado. Você tá me julgando e eu posso te julgar. E ela, tá. Então fala do meu passado. Quer falar do meu passado? Fala do meu passado. Bom, aí o Matheus vetou o Fernando, né, da prova do fazendeiro. E aí, depois de não ser salvo no Resta 1 pela Saori, o Matheus chorou. Recebeu apoio dos peões ali. E aí a Carol gritou, Santa do Paoco. E a Rayane, ela é falsa, Matheus. Se ela bater na roça, ela sai, tá? Bom, roça formada. Então, temos aí a roça, né? A prova do Lampião para hoje à noite. Matheus e Ana e Rayane disputam mais uma prova do fazendeiro, do Lampião não, do fazendeiro. Os perdedores vão encarar o Fernando na quarta berlinda da temporada. Parece que na Austrália o Fernando já foi eliminado, né? Bom,
No pós-formação de roça, a Saori conversou com o Fernando. Por quê? Ela tentou limpar a própria barra e disse pro Fernando que ficou gritando pro Matheus vetar a Rayane, porque ela já tinha vencido 2 provas do fazendeiro, enquanto a Carol não ia ter feito, né? Não teria feito mesmo. Só que não é inteligente vetar a Rayane, porque mesmo que ela volte fazendeira, é certo que o Fernando sai, né? As coisas que o Fernando fez de todos que estão ali é a pior. Então ele tem muito mais chance de ficar indo com o Fernando do que com a Rayane. E essa hora eu falei, veta a Ray. Ela ficou gritando pra vetar a Ray, eu fiquei, abre o olho, não era pra você ser vetado. Bom, daí o Chaya e o Fernando prometeram. No quarto, o Fernando disse que o Brasil iria levar ele de volta pra sede pra ter chance de colocar o Nizam na roça. O Chaya disse que também, né, tava ali e tal, declarou guerra contra o Will. Aí o Chaya, eu vou fazer de tudo pro Will ir embora daqui. Na hora do Nizam me salvar, ele falou, não, se fosse pra Kate, ele salvaria todos eles. O Will queria que eu fosse. Aí o Fernando do Nizam também, te falei que ele queria botar nós dois. Aí o Chay, ele é maluco? Ele olhou na minha cara ontem e conversou comigo, mas esse papo manso não me compra. Papo furado. Bom, Matheus, se sentindo, né, traído ali e tudo mais, o que ele fez? Foi se aliar ao Wallace, tá? E aí, o Matheus decidiu que vai jogar com o Wallace. E durante essa conversa ali com a Carol, ele disse que tinha tomado a facada definitiva dentro do jogo. E a Carol, sai fora, Matheus, você não precisa deles pra jogar, não. E o Matheus, ela falou pra mim, minha prioridade é você e o Dudu, e eu vou te salvar, tá gravado. E a Carol, ela vivia metendo malha em você. E eu falei, mano, ainda dá tempo de recalcular a rota. A casa não vai te atacar se você estiver sozinho, tá? E aí a Carol prometeu, inclusive ali pro Fernando, que ele vai voltar da roça. Ele disse que não tem como garantir e tal. E a Carol, quando te chamarem pro discurso, você murcha. O povo quer cagar na sua cara e não quer que você faça nada. Se você se exaltar, se exalta. Se xingar, você vai xingar. Desde que eu acompanho esse programa, o povo quer fazenda raiz. Vai ter que aturar. Acho que a Carol vai ter uma surpresinha na quinta-feira, né? Daqui a pouco vai ver que assim, ela acaba baixando aí um pouco a bola e diminuindo toda essa soberba que ela tem, né? Bom, só que daí teve mais discussão do Fernando, tá? Dentro da sede, o Fernando e o Nizam discutiram de novo. Tudo começou quando a Carol questionou o Nizam se ele tinha combinado com alguém pra votar nela. O Nizam negou e disse que quis saber quem tinha dito isso. E aí eu vi que foi o Fernando, ele se exaltou, chamando a acusação de piada e exigindo que o Fernando dissesse com quem que ele tinha combinado. E aí o Nizam falou, fala na minha frente, Fernando, piada, falou que eu combinei, panaca. Tá vendo como ele tá mentindo? Não votei e não votaria, não combinou e voto com ninguém. Aí a Carol tentou esclarecer ali, né, no meio da treta e conversar e tal, que não se tratava de voto direto, mas sim do Resta 1. Aí o Nizam pegou e falou, no Resta 1 era pra Martina, Will, Kate, você, o Wallace e eu. Foi isso que a Martina me falou. E aí o Fernando começou a gritar, riquinho otário, você tem tanta coisa que só tem dinheiro. E aí o Nizam falou, não, eu não tenho dinheiro, eu quis dizer que a minha vida é boa porque a vida é boa, é pra você que tudo se resume a dinheiro. Bom, na sequência o Fernando começou a falar do cancelamento do Nizam, do BBB. Cara, ninguém nem se importa mais, né? E aí ele não deixou barato, começou a expor as DMs que o Fernando enviava. E aí o Fernando tá cancelado lá fora e vai sair pior do que tá. É louco pra ganhar seguidor e vai perder. Louco pra ganhar seguidor e não sai do canto. Aí o Nizam, tem que falar dos directs que você me manda? Quer que eu fale pros ADM postar o que você me manda, Fernando? E ele pode falar. E aí, como o Fernando pediu, ele ganhou um exposed da equipe do Nizam. Já vou te mostrar, tá? Segura aí. Pois bem, daí a Carol, tá? Foi tirar a limpo a conversa. Ela decidiu tirar limpo com a Martina e com o Will. Essa acusação do Fernando de que tinha um complô pra votar nela na roça. A Martina ficou indignada, surpresa e disse que não tinha essa intenção. E ela, Carol, pelo amor de Deus, eu não voto em ti. A Samambaia ia tomar vários. Aí a Carol, a Samambaia ia usar a pauta de mentira de índio. No caso é a Tamires, tá? Não é possível que o programa não vai dar reprise. Eles que passaram o script pra Samambaia falar. Aí a Martina, eu não combinei voto com ninguém. Inclusive eu falei que essa Samambaia ia me puxar, mas que o meu voto era dela. Bom, aí o Chaya também criticou o Nizam, tá? O Nizam ali declarou pro Chaya que não pretendia mais jogar com o grupão por causa do Fernando, dizendo que sempre se colocava em risco pelos outros, mas que ninguém fazia isso por ele. E ele deixou claro que vai continuar ajudando quando fosse necessário, mas sem combinar voto, tá? E que ele vai seguir o jogo sozinho agora. E aí o Chaya falou, eu entendo, respeito, mas quando me massacraram pelo meu erro, você me defendeu? Seja justo, tá? E aí o Chaya ainda disse, quando o Fernando tava te difamando no sofá, eu falei, deixa o Chaya chegar pra ele falar.
Aí o Chay, mas você me defendeu? Então entenda meu lado também e eu entendo o seu. Somos homens, somos adultos. Se você, né, se tá gritando com você, vocês precisam se resolver e eu não preciso intervir. Vamos ser justos e querer algo quando a gente não dá. Em relação a isso, eu vou te salvar. Bom, aí as meninas se juntaram no quarto pra detonar a Saori, tá? Tava a Carol, a Martina e a Rayane. Elas chamaram a Saori e a Tamires de falsas, porque não priorizaram o Matheus. E a Carol ainda disse, o pior foi ela não ter salvo o amigo, que tava com ela desde o começo. Ela salvou a Tamires, que fui eu que tive que intervir pra aproximar as duas. E aí a Martina não deu 2 semanas pra estarem se matando, daqui a pouco vai rolar uma falsidade ali. Se ainda tiverem, é daqui a 2 semanas, né? E a Carol, engraçado que levaram a outra para sustentar uma pauta mentirosa que não existe. Estão com síndrome do achismo, achando que estão abalando e que são os donos, mas não são. Quem decide é o Brasil. E enquanto o Brasil decidir, vai ter que me aturar. Aí é o outro que é soberbo, né? Atura ou surta. Agora com o Matheus eu fiquei chocada. Bom, na madrugada, o Dudu pediu pra Ioná fez um pedido, tá? Ele pediu pra Ioná presentear ele com a indicação do fazendeiro, assim como ele fez com ela. Aí ele sugeriu que a Michelle seria a escolha perfeita. E a Ioná, não, eu concordo plenamente. E o Dudu sai na hora. E a Ioná, não vou botar meus embates não, vou botar quem tá descansando. Bom, o próprio Dudu criticou o Matheus também, tá? Ele fez críticas bem fortes ao jogo do Matheus e inclusive questionou a confiabilidade dele dentro do programa, porque pro Dudu, o Matheus era o tipo de jogador que a única qualidade era que ele era bonito. E aí ele contou que mesmo quando estavam no mesmo grupo e combinavam votos, o Matheus mudava de ideia, se achava que o alvo era alguém forte na casa, né? Aí na primeira roça ele falou assim, ó, o Dudu contando, né? Na primeira roça a gente falou, vamos na Maria, e foram 6 votos. Chegou na hora, ele votou na Tamires. Aí o Mesquita, então, não é de confiança, e o Dudu não. Aí na sequência, a Saori comentou que gostaria que a Rai fosse eliminada. E aí, não fala isso. E o Dudu, vamos testar nessa roça o odiômetro. Eu não subestimo o público e pode chegar o momento de falarem. Quero ver ele voltando. Tá? No caso, Fernando. Será? Bom, e o Matheus se revoltou, né? Durante uma conversa com a Duda, o Matheus demonstrou estar muito incomodado com a Saori. Ele falou que seguiu o coração na hora de votar no Fernando, porque não gostava das atitudes dele e que também espera que o público tenha essa mesma visão. Aí o Matheus, eu espero que ela reze pra eu não voltar fazendeiro. Já senti a falsidade. Vou focar na prova, mas também se eu voltar, ferrou. E a Duda, você volta, você escolheu a pessoa certa pra ir pra roça. Se fosse eu, ia gostar de ir com ele. Isso se você não voltar como fazendeiro. A Duda, como sempre, com uma excelente visão de jogo, né? Bom, inclusive, foi ela e a Carol que discutiram. Elas tretaram enquanto a Duda tava conversando com o Matheus. A Carol se meteu pra dizer pro Matheus parar de dar bola pra Duda, porque ia estar com um papinho furado pra cima dele. E aí a Duda falou, ai, cala a boca, Carol. Não é com você não, pelo amor de Deus, mano, cala a boca. E a Carol, Matheus, eu tô falando com você, a mini cobra. E a Duda, cala sua boca. E a Carol, nem vale a pena, na hora de te salvar, não te salvou. E a Duda, eu salvei ele sim, no outro resta um. Você salvou ele? Você salvou? Fica quietinha, linda. Por que você não salvou então? Aí a Carol, não quero nem te escutar pra te dar palco. E a Duda, nojenta do baralho, quer se meter em tudo? Bom, o Chaya e a Ioná também discutiram, tá? Pra decidir quem ia ter que dormir na cama da Rayane, né? Que acabou indo pra baia. O Chaya disse que a Rayane tinha cedido a cama pra ele e que a Ioná não podia dormir lá. Daí a Ioná, deixa eu dar uma deitadinha aqui, bora lá. Todo mundo senta na cama, no camarote. Ela tem os guardadores de cama, Brasil. Nunca vi um guardador de cama? Aí o Dudu vai fazer conchinha amiga com o Chay? Aí eu vou dormir aqui bem no cantinho. Aí o Chay, eu vou dormir na cama, porque eu tô deitado na cama e eu durmo no chão. Aí os capanga da rainha estão aqui, ó. Tem várias camas, mas ele tá obrigando, porque a rainha mandou. E eu não posso vir pra cá. Amei. Cara, a Rayane, ela falou que não queria que deitasse ninguém na cama dela, pra não pegar energia, não sei o quê. Bom, o Fernando, então, antes de dormir, foi até o cercado pra falar com a Duda e com a Saori. Ele contou pra elas que a Sede estava tentando inflamar o Matheus contra as duas. E o Fernando, tá, que eu não quero falar com ele, tá? Tudo bem, escroto do baralho, mas tá todo mundo inflamando ele contra vocês duas. Falaram, você tem que entender porque ele tomou 2 facadas. E eu falei, tem que entender nada. Aí a Duda, mas 2 facadas que ele tomou? Que 2 facadas? Aí o Fernando disse que você que ficava com ele e da Saori que é a melhor amiga. Tá? O Fernando disse que tava com medo da roça. Ah, vá, jura.
né? Porque o Matheus podia ser considerado planta dentro do programa e tal, mas ele não tinha certeza de se as pessoas tinham a mesma visão que ele. Na sequência, a Saori falou que o Fernando não ia ser eliminado numa roça contra a Rayane e a Ioná, porque ela achava a Rayane a vilã. E a Saori, ela é a vilã da temporada. Você eu já não sei, Fernando. O que me pega é que você voltou de 9 zonas de risco. Cara, como é que ela sabe? Talvez o seu temperamento gere uma coisa no público que gosta de assistir, porque 9 é muita coisa. Aí o Fernando, se o público cansou de mim, eu fico muito preocupado. Eu tenho uma dó de ir pra roça e acabar saindo e ter tanta planta aqui, gente que fica só dando banda até tocar, né, pra dentro e ir pro quarto. Então, Fernando, é o que vai acontecer, tá? Inclusive o exposed dele veio, hein? Olha aí, ó. Eita, nós. O Fernando pediu pro Nizam os exposed os ADM mostraram, tá? A Aline Mineiro, que é a namorada do Nizam, e os administradores do Nizam publicaram uma série de prints do Fernando elogiando o corpo dele, além de vários foguinhos nas fotos. Eita, mãe. Quem mandou? E aí, seu lindo? Tô em Sampa, vamos nos ver? Por que paramos de nos seguir? Tô em Sampa, quando a gente se encontra? Como tatu. Meu Deus, e o Nizam não respondia nada, cara. Genética boa é outra coisa, só vai. Ela que faz o cartas. Eu tava aplaudindo com esse braço fibrado. Nizam, a tranquilidade pra carnaval. Que é isso, papai? Gente, aqueles ali ele ainda curtiu, né? Mas depois ele deixou no vácuo. Eita, nós. Ó, teve a Ioná tacando uma tigela no Dudu também, tá? A gente vai falar sobre isso no meio-dia. Te espero ao vivo com esses babados e muito mais. Até daqui a pouquinho. Deixa seu like, tá? Tchau, tchau.